Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para organizar uma festa de casamento utilizando o Planilhas Google. Teremos 3 tabelas principais, uma para os convidados, outra para orçamentos e uma terceira para atividades, tarefas que serão realizadas nessa organização. E de forma dinâmica vamos retornar a quantidade de convidados, a quantidade de confirmados, o percentual de confirmação, também o orçamento total, quanto já foi pago, quanto ainda está a pagar e também o total de tarefas concluídas e tarefas pendentes. E tudo isso vai acontecendo de forma dinâmica, utilizando alguns recursos muito interessantes do Planilhas Google. Então vamos para a prática aprender como elaborar esta planilha. Muito bem. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos iniciar então com a tabela de convidados, no qual teremos o nome do convidado, qual grupo ele pertence, por exemplo, família, amigos, trabalho, e também a confirmação, sim, não ou confirmação pendente. Muito bem, então vamos lá. Temos os grupos família, amigos e trabalho. Então, para inserir uma lista suspensa, um menu suspenso com as diferentes opções, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, podemos criar as diferentes categorias. Por exemplo, família, amigos, adicionar outro item, trabalho. Podemos também aplicar uma cor de estilização para cada uma das diferentes opções da lista suspensa e apertando em concluído, já temos aqui as opções. Podemos selecionar família, amigos, trabalho e assim por diante. Vou preencher brevemente para termos este exemplo. Então, família, amigos e trabalho. Para confirmação, faremos o mesmo. Então, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. E aqui teremos então confirmação sim, não, adicionar outro item e confirmação pendente. Podemos também aplicar algumas cores de estilização para cada uma das opções da lista suspensa. Apertando em concluído, também temos aqui então as diferentes opções, confirmação sim, não e pendente. Vou brevemente preencher as opções para exemplo. Muito bem. E como podemos agora então, tendo nome, grupo, mesa e confirmação, trazer de forma dinâmica o total de convidados, o total de confirmados e o percentual de confirmação. Muito bem. Para contabilizar os convidados, vou digitar igual e digitar conte.valores, essa função que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Ou seja, vamos analisar um intervalo de dados e onde houver valores, nesse caso textos, nomes, será contabilizado. Aqui então vou selecionar este intervalo de dados que possui os nomes, no caso de A5 até A14, ou seja, a coluna A, das linhas 5 até a linha 14. Porém, poderia apagar esse 14 para analisar de A5 até o resto da coluna A, pois caso posteriormente sejam adicionados novos dados, também serão contabilizados. Fechando parênteses e apertando Enter, já está contabilizando. Então, no momento, o total de 10 convidados. Se, por exemplo, eu digitasse Vinícius, 11 convidados, ou se eu apagasse uma linha com informações de algum convidado, 9 convidados e assim por diante. Muito bem. Para contabilizar os confirmados, queremos basicamente contabilizar quantas vezes na confirmação há esta opção de sim na lista suspensa, que são as pessoas que já confirmaram a presença. Para isso, então, nos confirmados, digito igual a conte.c, seleciono essa função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, basicamente iremos analisar o intervalo e definir qual o critério que queremos contabilizar ou não quando for respeitado esse critério. O intervalo, então, vou selecionar de D5 até D14, ou seja, coluna D na linha 5 até, também na coluna D, linha 14. Novamente posso apagar esse 14 para analisar até o resto da coluna D, ponto e vírgula, e qual é o critério? Bom, queremos testar se o texto é sim. Então vamos abrir e fechar aspas duplas
e entre as aspas duplas vou digitar sim. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos, de forma dinâmica, a contagem de quantas pessoas já confirmaram a presença, que no caso são os sim, no momento 4, porém, se fôssemos mudando, já seria atualizado, por exemplo, nenhum confirmado, um confirmado, 2, 3 e assim por diante de forma dinâmica. E para o percentual de confirmação, antes de realizarmos a fórmula, o cálculo, vou aproveitar e utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para já ter o tipo de dado adequado. E agora então, digito igual, seleciono quantos confirmados, barra, que vai representar a divisão, e o total de convidados. Apertando Enter, 4 confirmados em um total de 10 convidados, percentual de confirmação 40%. E isso poderia ir mudando até chegar, por exemplo, em 100%, ou menos do que isso, dependendo das confirmações de sim, não, pendente e assim por diante. Muito bem. E se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Vamos agora então para a segunda tabela, que é a de orçamentos, no qual possui uma tabela com categoria, um respectivo item, um valor e se foi realizado ou não o pagamento, no qual, por exemplo, vamos inserir caixas de seleção. Então aqui, no exemplo prático, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar a opção de caixa de seleção. Muito bem. Aqui, uma informação importante. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve iremos utilizar isso. Orçamento total, pago e valor a pagar. Vou selecionar essas 3 células, que teremos esses resultados dinâmicos, e vou utilizar este atalho de formatar como moeda, para já deixar na formatação adequada. O orçamento total, queremos basicamente somar os valores inseridos nessa coluna H a partir da linha 5, ou seja, de dentro da tabela. Então vou digitar igual a soma, seleciono essa função para a soma de uma série de números e ou células, conforme descrito aqui. Selecionando a função, basta selecionar o intervalo de dados. No momento, na coluna H, da linha 5 até a linha 12. Porém, poderia apagar esse 12 para analisar até o resto da coluna H. Dessa forma, caso sejam inseridos novos dados, futuramente também serão contabilizados. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos a soma total. Nesse momento, para este exemplo didático, o valor R$ 23.750. Muito bem. Para contabilizar quanto já foi pago, queremos então, basicamente, contabilizar, somar os valores onde houver a caixa de seleção do pagamento marcada. Para isso, vamos utilizar a função soma-c. Então, digito igual a soma-c, seleciono essa função para soma condicional em um intervalo. Primeiro parâmetro, o intervalo que iremos analisar. Bom, queremos basicamente analisar este intervalo que possui as caixas de seleção, para verificar se foi ou não marcada a caixa de seleção, se foi feito o pagamento do item. Ponto e vírgula, qual é o critério que iremos testar? Bom, como uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro e queremos testar se a caixa de seleção está marcada para fazer a soma, vou digitar aqui este valor verdadeiro. Ponto e vírgula. E agora o terceiro parâmetro que iremos utilizar, o intervalo da soma, ou seja, onde estão os valores que desejamos somar. Nesse caso, estão na coluna H, a partir da linha 5. Então, vou selecionar este intervalo da coluna H. Poderia apagar essa referência de 12 do intervalo e essa referência também da linha 12 no intervalo da soma. Fechando parênteses e apertando Enter, já está sendo dinamicamente calculado o valor pago de acordo com a marcação das caixas de seleção, somando o que há nessa coluna de valores. Então, por exemplo, se nenhuma caixa estiver marcada, ou seja, se nenhum pagamento foi realizado, valor pago 0. Conforme formos marcando as caixas de seleção, o valor pago vai sendo atualizado. O valor a pagar poderíamos fazer de forma semelhante. Então, é igual a soma C, selecionar a função, selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, e agora contabilizar onde houver
o retorno falso, que é a caixa de seleção desmarcada. Ponto e vírgula e o intervalo da soma, fechando parênteses ao final da função. Já temos também dinamicamente o valor a pagar, valor pago, orçamento total. Conforme vão sendo marcadas as caixas de seleção, vai sendo atualizado. Então, por exemplo, valor pago 19.750, a pagar 4.000 e assim por diante. Vai ocorrendo dinamicamente essas somas e esse valor pago, valor a pagar e assim por diante. E agora então, a terceira tabela das tarefas concluídas. Inclusive, caso queira aprender um pouco mais sobre como criar uma planilha de lista de tarefas no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Muito bem. Vamos novamente então selecionar o intervalo dessa coluna de status de conclusão das tarefas, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Muito bem. Vou deixar algumas marcadas, para exemplo. Tarefas concluídas. Igual a conte.c, vamos selecionar essa função para contagem condicional em um intervalo. Primeiro parâmetro, intervalo que iremos testar. Segundo parâmetro, qual o critério que iremos testar para contabilizar ou não. Intervalo, basicamente, onde há as caixas de seleção. Coluna L, da linha 5 até a linha 11. Poderia apagar esse 11 para contabilizar toda a coluna, a partir da linha 5. Ponto e vírgula, qual é o critério que iremos testar? Bom, tarefas concluídas, caixa de seleção marcada. Retorno, verdadeiro. Fechando parênteses e apertando Enter. Já está dinamicamente funcionando. E agora as tarefas pendentes, vamos usar uma lógica parecida, apenas mudar o critério de teste. Então, igual a conte.c, seleciona a função, seleciona o intervalo, faça esse breve ajuste do intervalo, ponto e vírgula e o valor, o critério falso, ou seja, caixa de seleção desmarcada, tarefas pendentes. Fechando parênteses e apertando Enter, das 7 tarefas, 3 concluídas e 4 pendentes. Conforme formos marcando ou desmarcando, vai sendo dinamicamente atualizado. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como elaborar esta planilha para organização de uma festa de casamento, com listas suspensas, caixas de seleção, funções conte.valores, conte.c, soma, soma-c e assim por diante, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.